Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um estudo do Livro dos Espíritos na nossa Casa Espírita, o Centro Caibar Schutter de Pompeia. Estudo que fazemos todas as segundas-feiras, às 8 horas, ainda no modo online, mas ansiosos para o retorno do modo presencial. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, vamos fazer nossa prece, acalmando a nossa mente, agradecendo a Jesus, nosso querido Mestre, nosso modelo, nosso guia, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos para mais esse estudo, para mais esse momento de reflexão e pedindo ajuda aos bons espíritos, aos trabalhadores da nossa casa espírita, para que nos amparem, para que nos inspirem, que abram nosso coração aos assuntos que vamos conversar aqui hoje. Que assim seja. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar hoje, as questões 355 a 360, tá? Então, vou colocar alguma apresentação para nos guiar. Então, como vocês podem ver, nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 7º da parte segunda, da volta do espírito à vida corporal. E estamos hoje, vamos fechar a parte de união da alma e do corpo, tá? Questões 355 a 360. Então, eu vou fazer de uma forma diferente hoje. Eu vou ler duas questões, vou comentar na sequência, ok? Então, a 355 e a 356 eu vou ler as perguntas e as respostas, depois eu comento. Questão 355. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Resposta. Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova para os pais do nasciturno, quer para os pais do nasciturno, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Então, aqui Kardec abordou a questão das crianças que não conseguem chegar ao final da gestação. Okay? E os espíritos falaram, isso se dá de forma frequente. E Deus sempre o permite. Mas vamos nas 356. A 356, ela tem mais partes, tá? Vamos ler todas. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? E a resposta, alguns há efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Uma resposta intrigante, né? Então, gestações onde não tem espíritos destinados a realmente ter uma vida humana após o final da gestação. Vamos continuar. Parte A da questão 356. Aí Kardec perguntou, por que chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza, um ser que não tem um espírito ligado a ele? E os espíritos responderam, algumas vezes, mas não vive. Então, pode chegar a termo algumas vezes, mas não vive. E a parte B, Kardec fecha a pergunta. Segue-se daí, então, que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? E a resposta, o que seria ela, a criança? Se assim não acontecesse, não seria um ser humano. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui, a questão 355 e 356, de um assunto que são as crianças que não conseguem chegar à gestação, ao final da gestação. E agora nós vamos comentar um pouco sobre elas. Mas essa parte final é muito importante. Essa última partezinha, onde os espíritos respondem: o que seria de um corpo
que chega ao final, que chega ao estado de vida, né? Sem ter o espírito junto. Não seria um humano. Então vamos entender isso. Eu sempre gosto, e eu acho que nós temos que voltar sempre às nossas bases, as bases da doutrina espírita. Porque com um bom conhecimento da base, com um bom reforço, nós conseguimos já deduzir muitas das implicações e das respostas a algumas indagações nossas. Então, importante, nós estudamos lá no início os atributos da divindade, lembrar o que é Deus, é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E dentre os atributos da divindade, ou seja, quando nós imaginamos Deus, Kardec colocou essas questões para os espíritos e eles responderam: Deus, entre vários atributos, é soberanamente justo e bom. Pessoal, o que isso implica? Em que nada não existe o mal. O mal não existe. Existe a nossa ignorância em relação ao que está acontecendo ali. Pela nossa imaturidade, por a falta nossa de conhecimento, ok? Mas nós sabemos e acreditamos que se Deus existe, o mal não existe, porque ele é soberanamente justo e bom. Então nada que veio dele, nada é mal. Essa é uma base. Importante a gente sempre lembrar disso. E outra base importante também. Quais são os princípios universais? Então vamos lembrar. Deus, Criador de todas as coisas, criou o princípio inteligente e o princípio material. Ou seja, ele criou a substância imaterial e inteligente do universo, que é o princípio inteligente, e o princípio material, que é o nosso fluido cósmico universal. Do princípio inteligente, da individualização desse princípio após uma jornada longa, existe o espírito, a centelha divina, aquele princípio inteligente que já está apto a ter experiências humanas, ele já está completamente individualizado, ok? E, do outro lado, quando ele está unido à matéria, através do perispírito, então tem o tracejado ali, só aí pela união do espírito e do perispírito e da matéria que se dá a vida humana. Eu não estou falando aqui vida, qualquer tipo de vida, qualquer matéria animada, ok? Eu estou falando de vida humana e na sua expressão de inteligência e de experiências, ok? Vida humana. Então, nos princípios universais, lembra lá atrás que nós estudamos também a união do espírito, a matéria, da origem à vida humana. A alma, tanto é que Kardec até designou a alma como sendo o espírito em estado encarnado. Então, pessoal, vamos lembrar disso. E aí, comentando então um pouco das questões, das respostas, né? Vida humana, como eu falei, só se manifesta com a presença do espírito, ok? Então, se não tem como uma gestação com uma criança que chega ao final, se ela não tiver um espírito com ela, ela não vai conseguir sobreviver. Então, isso é um ponto importante, ok? Mas então, se isso acontece, se é necessário ter um espírito, por que acontece de crianças não conseguirem chegar ao final da gestação no corpo de uma mãe? Deus é bom, gente. Tudo isso são esses episódios muito dolorosos. Acho que dá para a gente imaginar. Alguém já passou por isso. A dor, né, que é perder uma criança, não chegar ao fim uma gestação. Mas são provas educativas. Esses episódios são educativos aos espíritos envolvidos. E é importante lembrar, espíritos, não só o espírito que pode estar no corpo daquela criança que não conseguiu chegar ao fim, mas também
não só da mãe, mas do pai, às vezes até da própria família. Então, existe uma complexidade de consequências que nós, muitas vezes, e na maioria das vezes, ignoramos pelo nosso esquecimento que nós estamos nessa vida, mas quando a gente consegue olhar, quando a gente desencarna e consegue ver essas lições por outras, esses episódios por outra perspectiva, nós entendemos a que fim que ela se destinou na nossa experiência, no nosso aprendizado. Então, gente, provas educativas. Por exemplo, espíritos podem aceitar a participar da formação de um novo corpo, porque o corpo se forma ali no momento da fecundação e no momento das multiplicações, das mitoses celulares, né? Participa disso e depois interrompe esse processo em favor de uma experiência que os pais necessitam passar. Por exemplo, como a interrupção da gestação. Aquele planejamento reencarnatório daqueles pais previa esse episódio. Previa. E um espírito em favor de auxiliar os pais participa disso. Outras coisas podem acontecer. Muitos espíritos podem desejar reencarnar, necessitar reencarnar, mas eles podem não ter condições de se reencarnar por efeitos da lei de justiça de Deus. Por exemplo, espíritos que ao longo de existências impediram outros de nascerem, ou seja, espíritos que praticaram abortos, por exemplo, podem ter dificuldade devido às suas modificações no perispírito que ficam sujeitos, né, a não conseguir fazer um corpo se desenvolver até o final da gestação. Então, existe toda uma variada quantidade de situações que podem ocorrer e que uma gestação não chega ao final, ok? Mas lembrar que tudo isso, mesmo a morte, ela é vista para o espírito imortal como uma experiência, porque no fim ninguém morre, tá? Deus vibra em tudo, ok? Vamos seguir. A questão 357 que consequências tem para o espírito o aborto? Começar a tocar num assunto difícil hoje em dia. Mas a resposta dos espíritos é uma existência nulificada e que terá que recomeçar. Okay? Consequências para um espírito que foi abortado durante a gestação, ou seja, teve uma interrupção proposital, ou seja, ele não vai ter aquela existência, ele tem que recomeçar. Vamos ler de novo, vamos ler a questão 358, depois a gente comenta um pouquinho. E aí Kardec pergunta, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta dos espíritos, há crime, sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, vamos comentar essas questões. Chegou num tema, como eu disse, delicado, que é o aborto, mas onde os espíritos posicionam de forma muito categórica como é visto o aborto no mundo espiritual. Tá? Então, vamos lembrar de novo, ok? Tudo obedece às leis divinas. Inclusive ao nosso livre-arbítrio, que é dado por Deus. Diferente das questões anteriores, onde uma gestação não conseguia chegar ao final por planejamento
uma gestação que é interrompida intencionalmente também é uma experiência que vai ser proveitosa para os espíritos envolvidos. Não que é uma experiência necessária, mas a partir do momento que você comete, que você escolhe isso, você vai ter uma ação da lei de justiça que vai fazer você reparar e aprender, ok? As leis divinas, elas não são punitivas, e sim educativas. Isso é muito importante. As leis divinas não punem de uma forma como a gente está acostumado a pensar, um castigo, mas sim elas dão a consequência para ter uma educação posterior ao ato, ok? E é importante ver o posicionamento dos espíritos. Ninguém é autor da vida. Nós não somos autor da vida. Lembra lá nos princípios universais, Deus criou a vida. Portanto, nós não temos o direito de interromper uma vida, porque nós não somos o autor. E daí decorre disso a transgressão às leis divinas, leis que nós já estudamos também. E a consequência nas nossas vidas vem através da lei de justiça. Lembrando que Deus é infinitamente, soberanamente justo e bom. Ou seja, a justiça tem que ser reparada. Mas nós temos a liberdade de escolher. E é importante, os espíritos, de forma muito categórica, classificaram o ato do aborto como um crime. Mas é importante lembrar, nós devemos nos posicionar, devemos condenar, devemos lutar contra a prática do aborto, mas não julgar quem comete tal ato. Quem comete esse ato está dentro do seu direito de escolha e vai, através das leis divinas, da providência divina, sofrer as consequências que vão educá-la no sentido correto. Não cabe a nós julgar nem querer ficar punindo tal ato, a não ser que seja uma lei da nossa sociedade. Ok? É muito importante isso. Existe uma palestra muito interessante do Divaldo, onde ele conta o episódio de uma mulher que fez alguns abortos e chegou a ele para conversar com ele. E contou que ela tinha cometido alguns abortos, esperando uma reação dele de surpresa, de reprovação, e ele não fez isso. Divaldo Franco não fez isso. Ele continuou olhando assim a ela e falou: ok, entendi. E ela perguntou: mas e aí? Falou: ah, agora é outra coisa. Cometeu isso, você praticou isso, está no passado. Faça diferente agora. Comece a mudar agora, ou seja, dê asas ao seu arrependimento e pratique ações. Adote uma criança. Comece a ser mãe de outras formas, se você não conseguir, como provavelmente ela não ia conseguir mais. Então isso é importante. Posicionamento contra a prática do aborto. Mas não devemos julgar, cair na tentação de julgar pessoas. Selecionei alguns trechos de livros muito interessantes, psicografados pelo Chico Xavier, sobre o aborto. Então, nesse trecho do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel mostra como é um crime considerado, como é um ato considerado muito forte, muito. Ele até usa o termo estarrecedor, porque quando a pessoa se propõe a interromper, a praticar um ato desse, ela está fazendo contra alguém que não tem nenhuma condição de se defender. Então, em resumo, é isso. Eu não vou ler. Depois vocês têm tempo, pode passar e fazer a leitura e até pegar esse livro, que é muito bacana. Mas Emmanuel é muito taxativo em mostrar como é injusto
esse ato perante um espírito que não pode se defender. Em um outro livro, também do Chico, Vida e Sexo, ok? Aqui nesse trecho que eu selecionei, ele fala o seguinte: como toda vida, toda gestação, toda encarnação é planejada pelos espíritos. E muitas vezes, na maior parte das vezes, pelos pais também. Então, aquele espírito que está vindo, que está se reencarnando, certo? Isso foi conversado e acordado num planejamento maior do mundo espiritual. Então, quando você interrompe isso por sua vontade, você está privando o espírito, que é o que ele está dizendo, de ter as experiências que nós combinamos de termos juntos. E isso é muito danoso. E por último, um último trecho, que esse é muito interessante. Muitas vezes nós temos por débitos, também no livro Vida e Sexo, débitos com outros espíritos ao longo de outras existências. E depois de muita conversa, de muito tempo, eliminando um pouco as mágoas, nós chegamos ao planejamento de se reencarnar juntos, inimigos, que se comprometem a estar juntos para tentar sanar de vez os débitos, aquela antipatia, muitas vezes o ódio entre eles. E aí, depois de conversar e de fazer promessas, começa a se reencarnar e tem um ato desse. O que acontece? Esse espírito que foi levado a amenizar o seu ódio, muitas vezes, em favor de uma reencarnação, quando é interrompida com essa violência, ele se volta muitas vezes contra os pais. Então, a Marlene Nobre tem palestras muito bacanas aqui, e nesse trecho do livro também está falando isso, muitos casos de obsessão que são decorrentes desse tipo de ato. Então, muitas e muitas obsessões, depressões e posteriores até suicídios decorrentes de atos que foram praticados, às vezes até em outras vidas com aborto, porque inimigos que estavam planejando se conciliar, de repente com um ato desse, voltam toda aquela carga de ódio. Então é importante, gente, e as consequências são sérias. Importante nos posicionar contra a prática do aborto. Seguindo a questão 359, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Questão interessantíssima, né? E aí os espíritos respondem: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar o que existe. Então, claramente os espíritos falando, em caso de risco elevado e avaliado, preserve-se a mãe, que é um ser que já existe, que pode, inclusive, ter novos filhos. Esse mesmo espírito pode ter a chance de tentar uma nova gestação no futuro com um tratamento melhor. Então, preferência à mãe. Mas por que essa questão é importante? Porque hoje tem um movimento grande no mundo de legalização de aborto. E um dos líderes, muitas lideranças nossas hoje no planeta, como a ONU, ela defende a legalização do aborto, principalmente pelo número de mães que são mortas, que morrem todo ano decorrentes de práticas de aborto ilegal. Então, é um raciocínio, é uma recomendação de legalizar para dar acesso às mães que praticam esse ato, para evitar que as mães não morram.
Não é a melhor forma. Nós, como espíritas, como eu disse, devemos nos posicionar contra esse ato, ok? Nós temos, para preservar a vida das mães, não necessariamente legalizar uma prática e dar acesso, mas educar. Nós estamos aqui fazendo isso, falando de consequências. Consequências de um ato desse ao longo para o espírito. Por isso que a doutrina espírita é tão importante, a gente falar sobre ela, levar a palavra dela a mais pessoas. Então, é uma questão realmente complexa e desperta muitas paixões políticas, aí começa a entrar ideologias no meio disso e fica tudo bastante complicado. Mas, mais uma vez, para que fique claro, o Espiritismo condena a prática do aborto. Mas como? Esclarecendo essas consequências que nós falamos há pouco. Tá? E lembrando de novo, importante não julgar. Nós condenamos a prática, não quem escolhe praticar. Ok? E a última questão dessa parte, do Livro dos Espíritos, 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Ou seja, perguntando, né, uma criança que não vai, um feto que já não tem mais vida, precisa ter atenção tanto quanto a uma criança que já viveu algum tempo, né? E a resposta é: em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Os espíritos são muito bacanas esse ponto, porque ele fala: tudo vem de Deus e da vontade dele. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, uma vez que se não completaram, é que assim quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Lembra, pessoal, tributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom, criador de todas as coisas, eterno, imutável. Nada acontece que não seja, que não tenha uma finalidade educativa. Mesmo a dor, mesmo a morte física do corpo, porque o espírito é imortal, mesmo isso traz lições para nós. O que nós precisamos é nos resignar, aprender a seguir os passos de forma digna, porque nós vamos entender mais para frente. Então, pessoal, essas são as perguntas. Lembrar no final, Deus vibra em tudo, respeite a vida. Espírito Miramês escreveu isso no comentário dessas perguntas. Na bibliografia tem o site onde tem os comentários do Miramês para isso tudo. E essa frase é muito bacana, respeite a vida, ok? Esses são os livros, leiam, pessoal. Ação e Reação, Vida e Sexo, Ação e Reação, romance com história. Religião dos Espíritos é um livro muito legal, porque ele pode ser lido de forma de capítulos, ele tem por assuntos. Então, dá para ler um assunto por dia e muitos assuntos interessantes, inclusive esse do aborto. Tá? Então, pessoal, era esse o tema de hoje, eram essas as questões. Espero que todos nós tenhamos refletido um pouquinho, refletir bastante na hora de estudar e comentar sobre elas. E nesse momento, então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma prece de agradecimento mais uma vez a Jesus por ter permitido novamente esse encontro, esse estudo, esse momento de reflexão. Que nós possamos, Senhor Jesus, refletir sobre as suas leis divinas, sobre as leis divinas do nosso Pai, respeitar a vida, respeitar toda a obra da criação
e que nós possamos, acima de tudo, Senhor Jesus, amar toda a criação, amar as pessoas, amar os espíritos, que nós possamos amar inclusive os nossos inimigos, como o Senhor mesmo nos ensinou no seu Evangelho. Pessoal, então uma boa semana para todos e até a próxima.